Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 24, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3. Recadinho rápido, aos jovens, todo sábado, 20 horas, nós temos o nosso culto de jovens, venha participar conosco, em nome de Jesus. E aqueles que vão ao retiro de casais, nós temos 42 casais inscritos no nosso retiro, lá em Foz do Iguaçu. Não esqueça, caso você leve criança, levar os documentos das crianças, para a hospedagem, seu RG, seu CPF. Nós estamos numa região de fronteira, e o check-in do hotel começa a partir das 14 horas lá no hotel. Tá bom? Então, no horário que você puder chegar, a partir das 14 horas, você será recepcionado no Hotel Viale. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá, Mateus 24, 3. Nós estamos na nossa segunda parte do nosso estudo, que fala, Maranata, Jesus está voltando. Amém? Levanta as mãos para os céus e fala comigo, Jesus está voltando. Feche seus olhinhos com a mão para cima, vamos orar juntos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, pedimos a Tua graça sobre nós, a unção do Teu Espírito, falando aos nossos espíritos a verdade de Deus contida na Tua palavra. Pai, que sejamos chacoalhados pelo Teu Espírito, possamos mudar e sermos transformados naquilo que ainda desagrada o Teu coração. Naquilo que precisamos mudar, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para o agir de Deus, para o mover do Senhor, para a obra do Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Jesus Cristo, fala conosco, Deus Pai, através da Tua palavra, ministra ao Teu povo e usa o Teu servo, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Maranata, Jesus está voltando. Parte 2. É o nosso estudo que fala sobre a volta de Jesus e a postura que eu e você, cristãos verdadeiros, pessoas que realmente querem levar Deus a sério, devemos ter com relação à volta de Jesus. Os cristãos creem na teoria da iminência. O que é isso, pastor? É a teoria que diz e afirma e crê que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Pode acontecer um episódio que a Bíblia descreve como o arrebatamento da igreja. O povo de Deus será tomado num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Os crentes espalhados por todo o mundo desaparecerão e se encontrarão com Jesus nos ares. A Bíblia diz que simultaneamente com isso, está lá em 1 Coríntios 15, vai haver a ressurreição dos santos. Aqueles que já morreram com o Senhor Jesus, o seu espírito e a sua alma já estão com Jesus, mas os seus corpos ainda não estão glorificados e aguardam a ressurreição dos santos, segundo a palavra de Deus. Nós vemos isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, fala dessa ressurreição, desse novo corpo glorificado, que eu e você, se estivermos vivos, seremos arrebatados, tomados por força, arrancados da terra e levados aos céus com o Senhor Jesus. E se estivermos por acaso mortos, o nosso corpo virou pó da terra, vamos ser ressuscitados em glória, e se unirá então a nossa alma e o nosso espírito, que já estava com o Senhor, porque você faleceu. Tomara que não, glória a Deus, vamos ser arrebatados, amém, queridos? Amém? Quem quer ser arrebatado aqui em nome de Jesus? Oh, glória! E nós temos que estar preparados, porque a volta de Jesus pode chegar através da morte, ou então, e onde você encontra com Jesus em espírito, em alma, nos céus, conforme aquele homem que estava na cruz de Cristo, e reconheceu Jesus ali como Senhor. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo deixa claro que aquele que crê no senhorio de Jesus, na obra de Jesus e na ressurreição dos santos, logo após a sua morte, já é recolhido para a glória e fica aguardando a ressurreição dos corpos dos santos
e o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver isso aqui através da palavra de Deus, por isso aperte os cintos, segure-se aí na sua cadeira, vamos mergulhar na palavra de Deus e aprendemos com o nosso Senhor que Maranata, Jesus está voltando. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Maranata, Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos falar juntos esse versículo? Fala comigo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus, até aí. Versículo 14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pula lá para o 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus aqui. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o soar e o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pula para o 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Fala comigo, esse trecho também é muito importante. Fala assim: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha que interessante, gente. Na hora em que você achar que ele não vem, aí ele virá. Ou seja, numa hora repentina, iminente, a qualquer momento. Por isso nós temos que nos acautelar, tomar cuidado e vigiar, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44, por isso estai vós apercebidos, cuidados, prudentes também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor está de virar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus, queridos. Então nós começamos semana passada, que é o primeiro destaque que eu gostaria de dar, sobre as características
da iminente volta de Jesus. Querido, estou aqui para dizer que Jesus está voltando, amém? A gente fica feliz de ver os testemunhos aqui, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, milagres, maravilhas, coisas tremendas que Jesus faz, e Ele continua fazendo, amém? Mas será que você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, nesta noite, à meia-noite, você estaria preparado para a volta de Jesus? Será que o teu coração está preparado? Será que a tua vida está em dia? Será que você tem arrumado a tua casa, a tua vida, o teu coração? Será que não há nada oculto na tua história que não foi trazido à luz, que não foi confessado, que não foi tratado? Irmão, se você quer subir com Jesus de Nazaré, no arrebatamento da igreja, ou caso você morra, e qualquer um de nós pode morrer amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, 20 anos, nós não sabemos. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados, amém? Quais são as características da iminente volta de Jesus? Nós começamos a falar semana passada. A primeira delas que nós vimos foi que há muitos falsos cristos, e a promoção do engano como nunca antes na história da humanidade. Pessoas pipocando ao redor do mundo, se dizendo serem cristos encarnados, falsos cristos, movidos pelo espírito do anticristo, espalhados ao redor do mundo. Eu citei alguns exemplos para vocês, vocês podem ver na internet, no site da igreja, já está ali, nós já colocamos, já postamos a primeira parte dessa ministração. Falsos cristos e espíritos enganosos operando sobre toda a terra. Nós vemos hoje, seitas de tudo quanto é tipo, igrejas de tudo quanto é nome, falsos líderes religiosos, profetas enganosos. Segunda característica que nós vimos são as guerras e rumores de guerras. Nós vimos que o nosso mundo está um pavio, está a ponto de explodir a qualquer momento, é um barril de pólvora o nosso mundo. Falamos um pouquinho sobre isso, de rumores de guerras espalhadas por todo o globo terrestre. E nós vemos aí que nós estamos a qualquer momento dentro de uma ameaça de guerra nuclear. Está aí o doido do Trump para dizer sobre isso, não é verdade? Está aí o Putin lá na Rússia, também é um doido desvairado. A qualquer momento a Rússia pode bombardear os Estados Unidos, a Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos, a China se levantando como uma grande potência mundial. Nós vemos isso, o terrorismo crescendo como nunca antes na história. Sim ou não, irmãos? Bomba pipocando para tudo quanto é lado. Agora, em Manchester, nós vimos ali as crianças morrendo, 22 crianças sendo assassinadas, 100 e poucos feridos. Recentemente, semana passada, um doido saiu atropelando, saíram do carro 3 homens esfaqueando as pessoas, 7 mortos, 50 e poucos feridos, no meio da rua. O mundo vai de mal a pior. Sim ou não, irmãos? Então nós vemos isso, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, promoção do engano, fome por todo o mundo. Mais de 100 milhões de pessoas no mundo hoje passam fome, não tem 3 refeições por dia, pestes, epidemias a nível global, mundial. Está aí o H1N1 para dizer sobre isso, está aí aquela peste, várias pestes que surgiram aí, o ebola surgindo lá no norte da África. Pestes, terremotos, como nunca antes na história da humanidade, relatado na humanidade. Nos últimos 100 anos, mais terremotos do que relatos de terremotos ao longo de toda a história humana. A terra está gemendo, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Amém? E quem são os filhos de Deus? Levanta a mão assim, fala comigo. Eu sou um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz em Romanos isso, a terra, a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E aí talvez você se pergunte, pastor, mas como é que vai ser essa revelação? Os filhos de Deus serão revelados nesse dia, no dia do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos santos, onde ao redor do mundo todo, Deus irá chamar os seus santos, e eles desaparecerão da terra, e serão levados com Cristo para as regiões
celestiais. Amém? Quem quer subir para o céu aqui, dá glória a Deus? Amém, querido? Não porque você é bonzinho, não porque você vai na Betel, não porque você é evangélico, não porque você vem no culto toda quarta-feira. Não, irmão, tudo isso é bênção, é maravilhoso, mas o que faz a diferença na nossa vida é a nossa fé em Jesus de Nazaré. É a justiça de Jesus que é imputada, colocada sobre nós, através da fé e da confiança que nós colocamos nele, pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, e pelo poder da ressurreição que opera na minha e na sua vida, o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Perseguições e ódio contra os cristãos, sejam cristãos católicos, cristãos coptas, cristãos, de toda sorte, evangélicos, protestantes. Nós vemos isso nos países árabes, nós vemos isso no norte da África, nós vemos isso no Oriente Médio, nós vemos isso na Ásia. Cristãos sendo mortos, martirizados, como nunca antes na história da humanidade. Milhares e milhares de cristãos sendo mortos, martirizados, pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, pelo Talibã no Afeganistão, na China sendo perseguidos. Os cristãos têm que viver escondidos, porque lá é proibido expressar o cristianismo, a não ser poucas igrejas ali consideradas pelo governo como oficiais. Então, querido, nós vemos isso, a promoção do ódio, a perseguição contra os cristãos. Nós vemos escândalos terríveis dentro da igreja e fora delas. As pessoas se escandalizando, as pessoas se tornando escândalos, as pessoas sendo traídas e traindo os outros, o ódio, a promoção do ódio e a multiplicação da iniquidade. Foi o último item que nós vimos semana passada. Fala comigo, multiplicação da iniquidade. E nós falamos um pouquinho sobre isso, de como o mal está subindo sobre a terra, o mal, o ódio, a iniquidade, e o cálice da ira de Deus está subindo, e chega uma hora, querido, que o cálice da ira de Deus transborda. E quando esse cálice transborda, o mesmo Deus que é amor, misericórdia, longanimidade, compaixão, benignidade, bondade, justiça, chega uma hora que o cálice da ira de Deus transborda, e quando o cálice da ira de Deus transborda, os juízos de Deus virão sobre a terra. Amém? Então nós precisamos entender a multiplicação da iniquidade. Nós vamos entrar hoje no seguinte tópico, que é o esfriamento do amor. O amor se esfriando, é o que diz a Bíblia aqui. Sobre quase todos, diz a Bíblia. E eu queria que você analisasse o teu coração, querido. Como é que está o teu coração com relação ao amor? Será que realmente você ama as pessoas que estão ao seu redor? Sua família, o seu cônjuge, os seus filhos? Será que você realmente ama as pessoas que estão no teu ambiente de trabalho, na sua casa, os seus vizinhos? Será que você é um bom ser humano, que expressa o amor de Deus com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes? Ou será que o seu coração já está gelado, já está esfriado, já está duro, já está endurecido, já está indiferente? A marca dessa geração é a indiferença e o ódio, sim ou não? Recentemente estava vendo o jornal, no Brasil em 2015, em 10 anos, aumentou 200 e poucos % o índice de assassinatos no Brasil, e mortes trágicas de assassinato. Sabe quantas pessoas morrem por ano? Em 2015 morreram assassinadas no Brasil, gente? Mais do que em toda a guerra do Vietnã. 60 mil pessoas. Você sabia disso? Nós vivemos num dos países mais violentos do globo terrestre. O Brasil produz 10% dos assassinatos no mundo inteiro. É o país que nós vivemos, onde o ódio, a violência e a indiferença com o outro que deveria ser uma extensão de mim mesmo, porque é um ser humano, e eu faço parte dessa raça humana. O outro é um espelho de mim mesmo, porque aquilo que eu vejo no outro, na verdade, espelha a minha própria natureza, e o outro é uma expressão de mim mesmo.
E eu deveria amá-lo, acolhê-lo, aceitá-lo, ajudá-lo, ter compaixão, misericórdia, mas a marca da nossa geração, principalmente da nossa nação, o Brasil, é a violência, o ódio e a indiferença. Tem um pensador que certa vez disse que o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. E como nós vemos isso hoje nos casamentos, a mulher sendo indiferente ao marido, o homem sendo indiferente à mulher, os pais sendo indiferentes aos filhos, os filhos tratando com indiferença dos pais. Querido, pior do que o ódio é a indiferença, porque a indiferença revela um coração que está frio, gelado, duro, que ainda não foi trabalhado, que não expressa o coração de Deus. Será que o teu coração não está assim? Você tem a seguinte atitude: eu não estou nem aí para o outro. Tanto faz. Como eu já ouvi isso no gabinete pastoral. Pastor, tanto faz. Não estou nem aí. Não vai mudar em nada mesmo? Indiferença, frieza relacional, falta de fraternidade, de irmandade, de compaixão, de amor, marcas das virtudes cristãs. Será que você tem no seu coração compaixão, misericórdia, generosidade, sensibilidade, querido? Com relacionamento dar certo, você tem que ter sensibilidade com o outro, tem que ser sensível. Se é importante para o outro, deve ser importante para você. Amém? No contexto da família, a gente vê muito isso. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas porque nós amamos o outro, nós nos sacrificamos, nós nos entregamos, nós nos doamos. Está aqui muitas mulheres, a mulher mais do que nunca na sociedade, aprende o que é verdadeiramente se sacrificar em prol da sua família. Sim ou não, irmãos? Você vê que é muito mais fácil uma mulher se sacrificar em prol da família, do que às vezes um homem. Que geralmente quem dá muito problema dentro de casa é o homem, que é indiferente, que é apático, que é frio, que não está nem aí para os filhos, que não está nem aí para a mulher. Porque a marca dessa geração do final dos tempos, da iminente volta de Jesus, é o esfriamento do amor. Outra pergunta, irmão: como é que está o teu amor com relação a Deus? Como é que está a tua paixão por Jesus? Será que você realmente tem compromisso com Deus? Ou você só fala de boca para fora: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, mas a sua vida não revela isso. Amor, paixão por Jesus, compromisso com Deus, obediência ao Senhor. Querido, o apóstolo João, em 1 João, ele diz assim: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Será que de fato e de verdade você tem amado o Senhor Jesus? Porque, querido, quando a gente está bem com o Senhor, quando a gente está bem com Deus, todos os nossos relacionamentos fluem bem. Sim ou não? Quando você está mal com Deus, esse fluir de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, estanca na sua vida, fica bloqueado, fica estorvado, e aí tudo fica difícil, tudo fica emperrado, falta o óleo, falta o lubrificante, que é o Espírito Santo de Deus agindo e operando nas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala desse esfriamento do amor. A Bíblia fala de princípio de dores, como uma mulher que está gerando um filho. A Bíblia fala desses 3 anos e meio iniciais, onde a terra vai gemer, antes de vir os grandes juízos de Deus sobre a terra, conhecido na palavra de Deus como grande tribulação. Todo esse período, constituído de 3 anos e meio de princípio de dores, e 3 anos e meio da grande tribulação, é conhecido na teologia como tribulação. A palavra tribulação na Bíblia vem do original em latim, tribulum. Você sabe o que significa isso?
era a peneira que os romanos usavam para peneirar o trigo e separar o que era trigo da palha. Fala comigo, tribulação é a peneira de Deus para separar quem é crente de verdade, quem é trigo de Deus e quem é palha do mundo. E deixa eu te perguntar, querido, será que você é trigo de Deus? Ou você é palha do mundo? A palha, qualquer ventinho, é levado para lá e para cá. Mas o trigo de Deus, ele é plantado em Deus, e ele dá muitos frutos para Deus. Amém? Será que você é trigo de Deus? Que quando Jesus voltar para recolher a última grande colheita dos filhos de Deus sobre a terra, será que Deus vai te encontrar como trigo dele, cheio de fruto, vivendo para a glória de Deus, em santificação e honra, diante do Senhor, sendo leal, sendo fiel, sendo comprometido com Deus, amado? A Bíblia também fala outra característica, que o sol e a lua escurecerão, as estrelas cairão. Muitos creem que essas estrelas caindo podem ser realmente meteoros caindo sobre a terra, causando um rebuliço aqui na terra. Parte dessa tribulação, desse tribulum de Deus, dessa peneira de Deus que vai separar quem é dele e quem não é, quem é fiel e quem é desleal, quem é de Deus e quem está no mundo, cujo mundo jaz do maligno. O mundo está no colo de Satanás. Fala comigo, o mundo está no colo de Satanás. É manipulado pelo inimigo, é enganado por ele, é lesado por ele, está longe de Deus, vive um sistema, uma filosofia de vida diferente da palavra de Deus, da Bíblia. Não está nem aí para Deus, é indiferente. É movido, está debaixo de engano. Mas graças a Deus que nós temos a luz da palavra de Deus na nossa vida. Amém? A palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Querido, entenda isso, Jesus está voltando com poder e glória. Jesus está voltando com poder e glória. Será que você está preparado para a volta de Jesus? É interessante que a palavra arrebatamento significa, vem do original no grego parousia, que significa tomados por força, arrancados pelo seu poder e levados para encontrar com Cristo nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4. Nós somos arrancados pelo poder e a glória de Deus e levados com Cristo, onde nos encontraremos nas potestades do ar ali, nesses lugares altos, onde Cristo irá nos receber, no lugar que Ele preparou para nós. Amém? E a Bíblia diz em vários trechos dos evangelhos, que Jesus irá virar para as suas ovelhas, para aqueles que entrarem nos portais eternos. Ele vai dizer: vinde, amados de meu Pai, benditos de meu Pai, ao lugar que eu vos tenho preparado. Amém? Por isso que lá em João diz: não se turbe o vosso coração. Não é verdade? Que Jesus subiu e está nos preparando um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou lhes preparar um lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam também. E lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus já está assentado à direita de Deus Pai. Onde Jesus está é o lugar para onde a gente vai. É o lugar que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala de mansões celestiais. Pode ser que realmente sejam mansões, casas novas, lugares maravilhosos, habitações novas, ou talvez ali seja um simbolismo bíblico, muitos creem também, que pode ser um simbolismo, porque casa na Bíblia significa corpo também. Pode estar falando dessas mansões celestiais, estar falando desse novo corpo glorificado que nós receberemos no arrebatamento da igreja, ou aqueles que estiverem mortos na ressurreição dos santos. Amém? Jesus está voltando com poder
e glória. A Bíblia diz que os anjos recolherão os escolhidos ao soar da trombeta. Jesus irá recolher os seus escolhidos ao soar da última trombeta. Lá em 1 Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus, Jesus está às portas, querido. A palavra de Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, diz Jesus aqui em Mateus 24, mas as minhas palavras jamais passarão, não passarão jamais. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Quer você acredite ou não, Jesus está nas portas, e essas portas vão fechar. Por isso eu não posso brincar, por isso eu tenho que estar vigilante, por isso que eu tenho que estar preparado, porque pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 5 anos. Jesus está voltando. Tem crente, tem cristão que às vezes parece que perde a percepção do eterno, querido. Fica se apegando a essas coisas fúteis dessa terra, essas coisas que são passageiros. Querido, não troque o eterno por aquilo que é passageiro. Amém? Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Vigie, Jesus está voltando quando não pensais. E amados, antes de terminar, eu queria falar rapidamente sobre a parábola desses dois servos. A Bíblia fala no final desse trecho de Mateus 24 que existe nesse tempo do fim dois tipos de pessoas: o servo mau e o servo fiel. Amém? É uma pergunta: será que você é o servo mau ou o servo bom? O servo fiel ou o servo infiel? O servo leal ou o servo desleal? Que tipo de servo você é diante de Deus? O servo mau fala de alguém que despreza a volta de Cristo, de alguém que vive uma vida de zombaria, de falta de temor, de reverência com Deus, uma vida de incredulidade, uma vida de carnalidade. Será, irmão, que você tem vivido uma vida no Espírito, no governo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala de duas características desse tipo de servo mau. É alguém que espanca os seus conservos. Pastor, o que é isso? É alguém que violenta as pessoas que estão ao seu redor. Conservo significa irmãos, ou um servo que está do seu lado. Às vezes pode ser a sua família, querido. Maltrata os seus familiares, maltrata outros seres humanos, maltrata os irmãos da igreja, maltrata a si mesmo. Violenta, espancamento fala de violência. É alguém que maltrata os irmãos, é alguém que maltrata a família, é alguém que maltrata as pessoas. Querido, como é que você tem tratado os seus, da sua casa? Tem gente que maltrata os familiares e ainda acha que vai para o céu, coitado. A Bíblia diz que essa é a característica do servo mau, que será lançado num lugar onde haverá choro, de pranto e ranger de dentes. É um símbolo do inferno. Se você maltratar as pessoas que Deus colocou na sua vida, querido, não pense que o céu é o seu lugar. Você está me entendendo? O céu é um lugar para aqueles que entenderam que Deus nos chamou para amar. Mas o servo mau espanca os seus conservos. A Bíblia diz que ele come e bebe com os ébrios. Ébrio significa alguém, que está vivendo uma vida irresponsável, uma vida imprudente, é alguém que é viciado, é alguém que é desgovernado, é alguém que é irreverente, é alguém que é imoral, é alguém que é indecente, é alguém que é descontrolado, é alguém que é sem freio, alguém que é infiel, alguém que é desobediente. Ébrios, traduzindo por literal no português, seria bêbados. E o que é um bêbado, gente? É alguém que faz passar vergonha, sim ou não? Que faz coisa que não devia, que fala besteira, que é descontrolado, que é desgovernado. Toda pessoa que não se domina, que está debaixo do desgoverno, da natureza pecaminosa, da carnalidade, do pecado, do erro, da falha, que não obedece às leis de Deus,
que é irresponsável, que é viciado, que é irreverente, que é imoral, a Bíblia diz que estes serão lançados onde haverá choro e ranger de dentes. Servo mau. Que tipo de servo você é? Mas a Bíblia também fala de um servo bom e fiel, que em nome de Jesus somos eu e você. Amém? Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero ser um servo bom e fiel, arrebatado pelo Senhor Jesus, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. O servo bom é um servo fiel, é um servo leal, é um servo temente a Deus. Será que você teme a Deus, querido? Será que você é leal ao Senhor? Será que você é obediente a Deus? Será que você é prudente nas suas palavras, nas suas ações, no seu comportamento? Será, querido, que você é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa vigilante, alguém que serve ao Senhor em todo tempo e em todo lugar? Você vive para a glória de Deus. Você vive em consagração, em santificação, em honra. Você deixa o Espírito Santo te governar, diferentemente do servo mau, que é desgovernado, descontrolado. O servo bom é controlado, tem domínio próprio, é moderado, é equilibrado, é governado pelo Espírito Santo de Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Espírito Santo de Deus, venha controlar a minha vida, porque eu quero ser um servo fiel, que em todo tempo e em todo lugar servirá a Jesus de Nazaré. Será que você serve o Senhor todo tempo, todo lugar? Será que quando esse dono do universo, o Senhor Jesus, voltar para a terra, Ele vai encontrar você vigilante, fiel, prudente, servindo ao Senhor em todo tempo e em todo lugar? Se Deus te encontrar assim, querido, a Bíblia diz que Deus te porá sobre todos os seus bens, será um vencedor, irá reinar com Cristo, irá governar sobre toda a terra criada no milênio, nesse reino milenial do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Irá viver uma vida abençoada aqui e agora, e uma vida mais abastada, plena, próspera e muito mais feliz na eternidade. Porque você será um servo bom, fiel, prudente, que serve ao Senhor em todo tempo e em todo lugar. Querido, Jesus está nas portas, Jesus está voltando. Conserta a tua casa, conserta a tua vida. O dia do arrependimento é hoje, o dia do conserto é hoje, porque nós não sabemos o dia em que o ladrão virá. Lembre-se daquilo que a Bíblia diz: vigiai, porque quando não pensais que ele vai vir, aí ele virá. Precisamos estar preparados. Louvado seja o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, querido. Queria chamar aqui na frente esse Jesus de Nazaré que vai buscar a gente. Queria chamar aqui na frente para orar por você, juntamente com as obreiras e pastores, todas aquelas pessoas que precisam de um milagre de Deus na sua vida. Você que está desesperado, você que está passando alguma luta, alguma crise, alguma dificuldade, enfermidade, praga, problema na família, crê que tem alguma coisa errada com você, que você precisa de um milagre, uma resposta de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, como igreja, como pastores, nós queremos orar por você nessa tarde. Querido, saia do seu lugar, não tema, não tenha vergonha. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de Jesus na terra, o Filho também vai se envergonhar dele diante do Pai. Mas se nós viermos para frente, buscarmos o Senhor, buscarmos uma resposta de Deus, Deus pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Amém? É claro que isso não é o pastor Giovanni que faz, é Jesus de Nazaré, segundo a sua vontade, segundo a tua fé e a minha fé, e a fé da igreja que aqui está, que vai orar conosco em nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido, coloca a mão no seu coraçãozinho, enche o seu coração de fé agora,
e vamos orar juntos como povo de Deus. O povo que está lá atrás, estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar pelas pessoas. Olha quantas pessoas precisam de um milagre, precisam de uma bênção, precisam de libertação, precisam de cura, precisam de uma resposta de Deus, uma porta aberta. E nós cremos que Jesus pode fazer isso. O mesmo Jesus que vai voltar, Ele continua ativo, vivo e operante hoje, aqui e agora. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, começa a falar com Deus, começa a colocar para fora as suas mazelas, aquilo que você quer pedir da parte de Deus, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está lutando, aquilo que você precisa da parte de Deus, irmão, coloca para fora. Coloca para fora, Jesus está aqui. Coloca aos pés de Jesus. E Jesus pode fazer grandes coisas, manifestar a sua graça e a sua glória sobre a tua vida. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, como ministros do Senhor, diante da tua palavra bendita que diz que Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, Senhor, a tua palavra diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, nós veremos milagres e maravilhas, que os sinais de Jesus Cristo seguirão aqueles que creem no teu nome. Senhor, e nós cremos no Senhor, nós cremos em milagre, nós cremos que Jesus de Nazaré está aqui, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor ordena a tua bênção, ali o Senhor estaria no meio deles. Por isso Jesus opera milagres e maravilhas, derrama a tua graça e a tua glória sobre cada vida, em cada necessidade, em cada circunstância, em cada família, em cada casamento, na vida dos filhos. Abre portas de trabalho, de negócios, prosperidade, bênção material, bênção nos sentimentos, nas emoções. Restaura, liberta, cura o teu povo, em o nome de Jesus. Que seja derramado graça e glória sobre cada filho de Deus, sobre cada um daqueles que invocam o teu nome. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza em tempo de angústia. O Senhor é aquele que nos responde. Ó Deus, libera dos céus sobre a terra milagres e maravilhas, anjos subindo e descendo a serviço daqueles que vão herdar o reino de Deus. Prospera os teus filhos, aniquila toda obra do mal, toda ação de demônios, obra maligna, obra macabra, ação do mal, maldição, praga, chaga, doença, saia fora agora. Ouçam demônios, pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, nós desfazemos tudo aquilo que vocês têm feito na vida das pessoas, e damos uma voz de comando agora, sai no nome de Jesus. Vai caindo fora agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que os anjos de Deus estejam trabalhando sobre cada vida, operando milagres e maravilhas, como diz no livro de Atos, que o Senhor estenda a sua mão forte, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o nome do teu Filho, Cristo Jesus, que nós pregamos, o Evangelho do Reino, nesta tarde, seja exaltado sobre tudo e sobre todos, em o nome de Jesus. Levanta as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de ti, compaixão, perdoe os teus e os meus pecados, que o sangue de Jesus te purifique de todo mal, que a glória do Senhor seja a tua bandeira, que a graça do Senhor seja a tua força, que a unção do Senhor te capacite, e que o poder do Espírito Santo venha sobre ti, operando milagres e maravilhas. Levanta bem alto e fala: eu recebo a glória de Deus, o milagre do Senhor, a bênção divina, é meu direito, pelos méritos de Cristo, é minha herança, através da minha fé, eu me aproprio das bênçãos de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus e dos milagres do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu recebo pela fé,
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido.